Boa noite, bem-vindos a mais um programa Visão Alternativa com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Mais uma vez, obrigado, Joaquim Jorge, por estar aqui connosco. Prazer, já sabe. Vamos começar pelo primeiro tema, eleições americanas, a vitória do Obama. Parece que não houve assim grandes reações de entusiasmo, parece que era uma vitória esperada, apesar de uns dias antes haver ainda a hipótese do Romney vencer. E sofrida, não é? Eu tentei ver até de manhã, às 4 da manhã ainda não sabia quem ganhava, não é? 4 de manhã em Portugal, mas lá não é? Mas parece que foi depois da vitória ser anunciada... É que o Obama há muitas coisas que prometeu que não pôde cumprir. É preciso que se explique que as eleições americanas, eu gosto, não é? São multifacetadas. Começa logo porque não é necessário obrigar a ter um cartão de eleitor. A sua carta de condução, ou o seu BI, não sei se nos Estados Unidos existe esse tipo de... o cartão da taxativo para se poder votar. Depois é o máximo porque são vários estados e permite várias possibilidades. Depois há aquela questão de que o boletim de voto, eu por acaso era para tentar trazer um que é enorme, faz-me lembrar quando a gente vai às compras do continente ou de outro sítio qualquer. O recibo das compras. Pois, porque há várias eleições, não é só o Senado e a Câmara e o Congresso. Há também, nós podemos votar, como foi agora, abolir a pena de morte, sim, há referendos... a marihuana. E isso é muito interessante, num PEC, fazer várias coisas. Claro, há referendos sobre temas concretos e decisões que depois são, em cada Estado pode haver perguntas diferentes, inclusive até em cada cidade ou município ou condado existem referendos e perguntas, claro. E, portanto, isso acaba por... Mas eu acho que o Obama foi muito eficaz, porque as pessoas têm que perceber que aquilo está dividido em vários estados e depois, por exemplo, a Califórnia elege 55, depois há grandes vitórias do Romney, mas só elegem 3 ou 4. Portanto, o Obama concentrou-se, digamos, nos Nova grandes York, estados... eu acho que foi uma grande... as palavras que eu reconheço é eficácia na estratégia. E depois isso, que o senhor gosta de falar, que foi as redes sociais. Como é que é possível, desta vez, haver muito mais enfoque e audiência nas redes sociais que na própria televisão? Portanto, sim, eu posso estar enganado, mas a televisão tem os dias contados. Quer dizer, eu acho que as redes sociais... Até me fica mal estar aqui a dizer isso, mas esta televisão é alternativa. Claro, mas repara, eu costumo dizer, eu estive no início, no nascer da internet, eu fiz parte de um grupo que não era muito grande de pessoas que estavam a lançar a internet em Portugal. Sim. E já nessa altura, ou pouco tempo depois, já se dizia que a internet ia esmagar as televisões e as rádios, etc. Eu acho que não, porque se você reparar, uma grande parte, ou uma boa parte das referências que aparecem no Facebook e noutras redes são referências a órgãos de comunicação, digamos, clássicos, ou televisões ou jornais, que por sua vez reutilizam as notícias, ou às vezes até põem em primeiro lugar as notícias nas redes sociais, sim, na internet, e depois aparecem na televisão, e no jornal e na rádio. Mas portanto, os órgãos de comunicação tradicionais têm uma vantagem que é que dão credibilidade. As pessoas, digamos, estão mais adeptas... Agora, podem coexistir. Mas o que as redes sociais permitem é crítica... Não leva mal. Havia um domínio avassalador, por exemplo. Eu quero fazer um debate. Eu não, com todo o respeito, aprecio a imprensa. Se a imprensa não fizer notícia disso, eu consigo passar. Com um blog, com redes sociais. Agora irrita muito no Facebook, gosto, vou e depois não vai. Quer dizer, as pessoas falam do governo que não honra a palavra e o compromisso. E as pessoas estão sempre a mentir. Sim, claro, não ponho nada disso. É talvez verdade, não vou. É verdade. Percebe? Porque é muito fácil. Eu acho imensa piada. Agora uma petição tem não sei quantas pessoas. Repara esta última manifestação, que é para o cerco ao Parlamento, que foi meia derrota. Sim, mas a anterior foi vitória. Isso é um grande engano. As pessoas estão disponíveis para comentar e para pôr gostos, estão altamente disponíveis, mas depois para se mobilizar no terreno nem sequer leem o texto, vão ver a figura. E, portanto, exatamente, é muito diferente. Não. Agora, isto também é um caminho que demora alguns anos. O Obama consegue fazer uma coisa que é fantástica em eleições, é que conta imenso a imagem. O outro tinha ar de velho, ultrapassado, rural. Por acaso... Eu achei-o bastante educado. Acho dentro dos republicanos moderado. Sim. O Obama consegue ter sempre aquela imagem, vou jogar basquete. Sim, o Obama a mulher mais... ajudou imenso, claro. E depois tem uma imagem que entrou nos hispânicos,
nos imigrantes. Sim, ele próprio pertence a uma minoria étnica e, portanto, quer dizer, mas consegue... isso é natural. Agora, nos brancos, não. Mas Cada 10, 6 vota no exato, Romney. Exato. Eu considero que o Romney, nos últimos 2 meses, fez uma boa campanha, recentrou-se, veio mais para o centro. Portanto, que era mas a estratégia era mais ou menos conhecida. Normalmente os candidatos republicanos fazem mais ou menos sempre o mesmo, que é, para serem eleitos nas primárias como candidato, têm que ser um pouco mais radicais, digamos, nas propostas que apresentam, e depois, nos últimos 2, 3 meses de campanha, tem que conquistar ao centro. Repare, e isso é recorrente. Mas a democracia lá também não é bem... Os votos não representam os eleitos. Atenção. Um presidente pode perder e ser eleito. Sim, mas é raro. Repara, a diferença foi 50 ponto não sei o quê, 48, e a diferença no colégio eleitoral é 303, 206. Sim, claro, mas devia ser 280, sei lá. Mas normalmente é como aqui. Aqui mas por vezes, quanto mais pequenos... Não se esqueça que o Bush ganhou por 300 e tal votos, ou 500 e tal votos. Sim, é verdade. E era o que se pensava. Acham que houve sempre... Eu tive pena que o Al Gore não tivesse sido... Sim, mas isso... Mas agora, o que é giro, vamos falar do futuro. Para mim, esta campanha, o Bill Clinton ter ajudado, aliás, com uma intervenção fantástica, que é um sedutor, não é? Sim. Aliás, ele começou a tocar trompete e ir ali. Eu gosto dele. Sim, claro. E, portanto, acho que isto é o caminho, diz, eu vou-te ajudar a ser reeleito e depois tu tens que me ajudar para eleger a Hillary Clinton. Porque isto é interessante. Repare, o nome de secretário de Estado dos Estados Unidos nada tem a ver com... Em Portugal, um secretário de Estado... O secretário de Estado lá é a segunda pessoa mais importante. E a Hillary Clinton saiu agora. Portanto, vai-se guardar e vai-se preparar 4 anos. Eu penso que não, mas é futurologia. Não é. Olha, agora, depois, se estiver aqui... Claro, o que se demonstra é que o mundo todo continua a dar muita atenção aos Estados Unidos. E eu ontem li num blog, que é um blog, digamos, da direita mais radical ou mais liberal, portanto, uma pessoa que é relativamente conhecida desse blog e que diz que os Estados Unidos estão em grande decadência e que não há nada a esperar dos Estados Unidos. Se ele é de direita, tinha que dizer isso. Mas é engraçado que o mundo todo, cada vez que há um acontecimento deste, o mundo todo olha para os Estados Unidos. Esta coisa da gente estar num partido tem que relativizar. Por exemplo, eu estava a falar com uma pessoa que era socialista e ele achava que o Mário Soares tinha todo o direito de usar motoristas e não sei como, e carros. É socialista, portanto eu relativizo o que ele diz. Se for independente, ora veja um lado, ora veja o outro, tem muito mais peso. Aliás, eu acho que os comentadores deveriam ser imparciais e não ter partido. Por exemplo, eu gosto do Miguel Sousa Tavares, está a ver? Mas a televisão e os jornais estão cheios de comentadores que não são comentadores porque à partida são militantes e alguns dirigentes de partidos. Eu ainda agora tive um convite para escrever num jornal nacional económico, mas obrigavam a que o que eu escrevesse fosse à esquerda ou à direita. Tinha que ser sempre à esquerda ou à direita? Sim. Ou cada vez podia mudar? Não, mas eu não estou posicionado. Mas o que é que queria dizer ser à esquerda ou à direita? Não sei. Eu não sei o que é que quer isso dizer. Porque para mim a política é o momento, e o momento atual é dramático. Sim, e cada momento exige soluções adaptadas. Mas o Obama também não vai resolver todos os problemas. Depois tem o bloqueio do Congresso. Exatamente. Mas o Congresso também, se continuar a bloquear, nunca mais consegue um dia vencer eleições. Sim, se os republicanos continuarem com esta estratégia, aparentemente não funciona e, portanto, uma das discussões que provavelmente haverá no Partido Republicano é se vão continuar com esta linha ou se vão para uma linha mais moderada, digamos, mais na tradição do Bush pai, que já vinha. Bush pai, por sua vez, tinha feito parte do governo Nixon e do governo Reagan e, portanto, provavelmente vai ter que haver uma discussão. Mas há um momento, dentro de poucas semanas ou de 2 meses, há um momento crucial que vai ser necessário aprovar ou não a manutenção dos incentivos fiscais que estão em vigor e que terminam no final do ano. Sim, eu acho que isso chama-se o problema fiscal, que vai ser terrível. O abismo fiscal, não é? O fiscal porque a saúde, desculpe, eu sou a favor que toda a gente tenha direito à saúde, não é? Só se pode ser tratado se tem dinheiro. Quer dizer, e agora, isso vem sabe para que há aqui também outra discussão em Portugal que me irrita imenso. Desculpe que a América... Sim, vamos... Em Portugal, por exemplo, há muita gente que está contra os funcionários públicos e o Estado. Então, desculpe lá, se deixam de ir
hospitais públicos, deixam ir a escolas públicas e deixam de ser justiça pública e não só. E polícia pública. E, portanto, vão a outros sítios quaisquer. Agora, não cantam muito e depois, quer dizer, criticam os funcionários públicos e depois querem usufruir desse serviço. Está a ver? Está a ver a contradição que é. Mas o problema... Agora, esse serviço é que tem que ser mais eficiente, Exato. Racionalizado, não é racionado, racionalizado e capaz com qualidade. Mas não acha que aí também, digamos, há culpa, digamos, dos partidos mais à direita porque estão a enviesar e um pouco envenenar o debate sobre o Estado? Porque apareceu esta coisa, já falámos a semana passada, mas importa se calhar insistir um pouco nisto, que é porque é que Passos Coelho apresenta a palavra refundar e não a palavra que é o ponto-chave do PSD, que é a palavra reformar. Quando os fundadores do PSD, principalmente Francisco Sá Carneiro, insistia nesta ideia. O PSD é um partido reformador. E agora, saída de uma cartola do Coelho, sai a palavra refundar. O que é que isso quer dizer? Qual é a diferença entre refundar e reformar? Não, quer dizer, o Sá Carneiro é uma pessoa que estava acima disto tudo, mas também se fosse vivo, não sei se era capaz de resolver os problemas. Aliás, ninguém me tira da cabeça quem matou o Sá Carneiro foram... O problema dos partidos é que os maiores inimigos estão lá dentro. Eu vi o que fizeram ao Pedro Santana Lopes, com todo o respeito. Não é? Mas neste caso concreto, eu acho que o Passos Coelho não sabe o que é quer dizer a palavra refundação. Não leva a mal. Às vezes tem que ler um guião e sai-lhe aquilo. Não é ali que se diz as coisas. Eu já expliquei isso várias vezes. Sim. Tem um ar muito sério, compenetrado, de gravata. E vão dizer, à saída de uma conferência, falam para o país. Errado. Eu não aceito isso. Eu não aceito que uma pessoa vá a um sítio... Falar de um convidado tempo. E depois falo para mim nesse sítio. Ele tem que escolher um sítio que é São Bento, uma conferência de imprensa e fala para mim. O Cavaco é a mesma coisa. O Cavaco Silva foi não sei aonde inaugurar e falou, não pode, com aquele ar caquético, sem voz, com um ar doente. Mas deixa-me só dizer isto. Eu sou a favor que as coisas se façam com um mínimo de princípios e de ética. Isto de refundar, eu nem quero falar nisso, porque o orçamento ainda nem está aprovado. Eu nem sei se o orçamento vai entrar em funcionamento. Ou seja, como é que se lançou o tema de 2014 sem termos sequer o orçamento de 2013 Mas isso eu já lhe expliquei. Na altura não sei se concordou comigo. É para receber a Merkel já dá-lhe uma prenda. Ok. Mas vai acabar por não resultar. Isto da América foi bom. Mas o que é que acha da reação do Partido Socialista? Não, eu acho que o Passos Coelho o Passos Coelho não aceita que erra. E o Passos Coelho... Dá sempre um passo em frente. Não, eu já tinha dito isto há muito tempo. O Passos Coelho parece o Sócrates travestido. Isto é, não é tão agressivo, ri-se, mas é como ele ou pior. É pior, porque eu prefiro que uma pessoa me diga que não gosta de mim do que se ri para mim e depois nas minhas costas me faça mal. Porque eu vivo todos os dias a olhar para o céu a ver se cai qualquer coisa. Está sempre a cair. Desculpe, está sempre a cair. Mas ou é granizo. Voltando aqui à questão do refundar. Mas deixa-me só dizer isto. Como é que o Passos Coelho não tratou mal o Partido Socialista e agora quer o Partido Socialista? Não pode ser assim. Se o senhor me tratar mal, eu não lhe quero mal, mas afasto-me, não é? Claro. Desde o início, o PS devia estar sempre a par de tudo que se passa e envolvido. Isto é o maior erro político cometido. Permitiu ao PS dizer, eu não tenho nada... Deixa-me só dizer isso. Exatamente. Não tem nada a ver com Sócrates, eu agora tenho esta linha e ele não leva mal. Se o seguro mantiver esta posição, porque o seguro faz-me lembrar o não mas... Há os que dizem sim, não, mas disse ao Passos Coelho que não ia negociar e depois no partido, veja bem o mal da democracia, dentro de uma reunião da Comissão Política... Não é o mal, é os defeitos. Está tudo fechado e vem cá para fora, soube-se que ele até não se importa de negociar. Depois agora diz que não, vai acabar por negociar. Atenção, esta é a minha opinião. Se o Mário Soares continuar vivo, espero bem que sim, tem alguma força para dizer-lhe o que ele deve fazer. Puxa-lhe as orelhas. De resto, o Partido Socialista, se for inteligente e mostrar firmeza e que não é intransigente no Estado Social, porque eu não sei muito bem o que é isso. Sim, mas... Vão acabar o Estado Social o que me prometeram? Então, tudo o que fizeram e agora, será para quem vem agora? Haverá um período de transição? Eu não sei. Mas porque esta insistência de que, digamos, todo o envolvente que houve de que os cortes tinham que incidir essencialmente no Estado Social, isto já vem cerca de há 2 meses para cá. Acha que isto, acho que já lhe fiz esta pergunta, mas isto é uma ideologia ou é uma tática do Governo? O Governo não tem ideologia nenhuma. O Governo é, como diz o Belmiro de Azevedo, segue à tona. Navegação à tona.
à margem, quer dizer, porque eu acho, eu acho que é duas coisas, é desviar a atenção do Orçamento de Estado e é para receber, dizer que é um bom aluno, bem comportado à senhora Merkel, porque é impossível, é que há várias alternativas, deixa-me só dizer isto, o François Hollande conseguiu um crédito para as empresas de 30 mil milhões de euros para relativizar o crescimento, repare bem. Relançar o crescimento. Sim, em que é compensado com um aumento da diminuição da despesa do Estado e também na saúde, compreende-se. Mas fez uma coisa bestial, subiu o IVA em determinadas coisas na restauração, mas foi para 10%, de 7 para 10. É muito, na proporção. Mas baixou nos bens essenciais de 5,5 para 5. É simbólico, mas nós não queremos que os franceses passem fome. As pessoas passam fome. Não, mas é correto. Essa questão do IVA é... Eu não quero saber que ele seja socialista e claro, eu estou de acordo com isso. É medida. E, na verdade, nós aqui em Portugal, a discussão é muito pertinente do IVA porque, quanto a mim, demonstra um pouco a estratégia confusa do governo. Se nós estamos com um problema grave do desemprego e se temos muita gente empregue nos serviços que empregam muito, portanto, e que são muito sensíveis ao IVA, porque esta ideia de carregar tanto no IVA quando se verifica que depois não resulta em receita fiscal efetiva? E depois dizer que o desemprego baixou e toda a gente sabe que foram mais 50 mil pessoas emigraram. Sim, mas isso é uma estatística. Pela porta fora, é a mesma coisa que eu pegar no meu filho e o seu filho, olha, vai-te embora... Mas, entretanto, o próprio governo que diz que as pessoas devem emigrar está preocupado com a taxa de natalidade ser tão baixa. Ou seja, quer que haja mais nascimentos, mas depois não se assume, não é só este governo, os governos não assumem que é preciso criar condições económicas para os jovens poderem ter o seu emprego e fazerem a sua vida. Claro, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa da política que eu acho interessante. É que há coisas más, mas também há coisas boas, que é várias mulheres ascenderem ao poder. A Ana Martinho passou a ser a secretária-geral dos diplomatas, que é uma coisa interessante. Também a Ana Luísa ficou líder, presidente da Assembleia dos Açores, e também a Joana Marques Vidal, que é a nova Procuradora-Geral da República. Já temos a Assunção Esteves, que é a segunda figura do Estado-Nação. É interessante isto. Sim, eu acho que as mulheres dão um ar muito mais distendido, suave, conseguem dizer as coisas com mais calma. Eu, por exemplo, eu enervo-me com isto. É importante haver mais porque equilíbrio. O governo, se fosse agora eleições, nem 25% tinha. Isso não sabemos, digamos. As sondagens dão... Que sondagens? A sondagem é ir ao quiosque, ir à mercearia. É a melhor sondagem que há. Um outro tema, a questão da Madeira, eleições do PSD da Madeira, há mau tempo na Madeira, o que é que... Não, é Madeira, quer dizer, eu acho que o sugere... Não, é que as pessoas estão sempre a atacar o homem. E o homem, pronto, endividou-se, mas há aqui várias coisas. O homem teve um ataque cardíaco. Não é? Sim. Teve, tem razão. Já não me lembro. O homem esteve doente. O homem teve aquele temporal de 2010, em fevereiro, que morreram quase 50 e tal pessoas e nós vimos o que se passou. Porque aquilo, quem já esteve na Madeira sabe que aquilo é vulcânico e, portanto, há coisas que é impossível. Os riachos vão por aqui e desviam-se, por muito cuidado que se tenha. Depois teve a dívida da República, a dívida da Madeira, em que houve uma má relação com o Pedro Passos Coelho, não sei se recordem, que o Pedro Passos Coelho não o ajudou a ser reeleito. Ele antecipou eleições. Por isso é que fica até 2015, senão já teria saído. E ganhou. Por uma margem mínima, mas era tudo contra ele. Depois, agora, este temporal recente, não é? Que é mais despesas e dívidas. E depois as eleições internas em que tem uma pessoa que é o Miguel Albuquerque, que é o Presidente da Câmara do Funchal, contra ele. Eu acho que com tanto... Não, há males que vêm por bem, quer dizer, tanta adversidade e o homem continua de pé. Sim, mas... Acho notável isso. Continua a ganhar. Portanto, ele vai sair pelo pé dele. E eu acho que ele deve sair. É verdade, e deve não fazer uma caça às bruxas, que vai haver eleições autárquicas em 2013. O Alberto João Jardim tem mérito, mas penso que já tinha tido sinais suficientes há 3 anos, há 4 anos e agora, de que o nível de despesa que existe na Madeira, claro, principalmente em obras que depois acabam por não ser úteis, é completamente irrealista, mas não só. Mas deixe-me acabar aqui. Em 2010, no rescaldo do temporal 2010,
aquilo que se diz, e aparentemente existem provas bastante fortes sobre isso, é que uma parte do dinheiro que foi destinado de várias daqui, portanto, do Governo Central e da União Europeia, em vez de ir diretamente e rapidamente para reconstruir habitações e outras infraestruturas afetadas pelo temporal, foram para fazer novas obras, novas Agora, rotundas, o que eu sei novas estradas. É que não vale a pena, por exemplo, o Cavaco falar que no tempo que o Cavaco era Primeiro-Ministro é quando foi para lá mais dinheiro. Percebe? É que as pessoas falam muito e esquecem-se do que fazem. Sim, o Cavaco fala do monstro e da despesa do Estado e na altura dele criou um monstro. É verdade, Repare, mas uma crítica... E repara, o Sócrates, com todos os defeitos, não era da mesma cor política e apreciei o apoio que deu às vítimas. Pode ser falso, mas esteve lá e ajudou. Sim, é verdade. Viu o Pedro Passos Coelho a ir à Madeira? O senhor viu? Eu não vi. Sim, mas isso é uma questão mais de forma do que conteúdo. Não é de forma, não é de importa, um primeiro-ministro também um primeiro-ministro tem que essencialmente resolver problemas e não é nada disso. E não o que eu estou a dizer off. É que eles não... Não, isto não é show-off, é que a relação entre eles não existe. Isto não é show-off. Eu penso, é a minha opinião, que o Alberto João sairá quando o Pedro Passos Coelho cair. Eu tenho essa ideia, porque é em 2015. Sim, é provável. Aliás, o ódio é de estimação. Mas mútuo. Sinceramente, acho que o tempo do Alberto João... Eu não estou a pôr isso em causa. Até o estilo e a forma como faz política está ultrapassado. Agora, não conheço nenhum político com tantas adversidades que consiga continuar no poder. É impressionante. É impressionante. Claro que é. E ele tem Outro valor. Qualquer já caía. Tema aqui do Porto, como é que está a questão da candidatura aqui dos autárquicos dos municípios principais aqui no Porto? Há uma evolução? O Menezes está confirmado, não é? Não, está confirmado, mas não sei se ganha. Se continuar a colar ao governo, já lhe disse pessoalmente, não é? Porque é preciso explicar às pessoas que o Menezes, para ser candidato antes... Para ser candidato de 300 mil pessoas, que são os eleitores ou metade, precisa do apoio e do beneplácito de 300 ou 400 militantes de um partido, que neste caso é o PSD. Que por acaso está dividido porque há o Rui Rio que não quer que ele seja. É assim que se explica. E depois precisa do apoio do CDS. Mas como já foi... Não, repare mas nos órgãos do PSD, quer conselheiros, quer distritais, o apoio é bastante esmagador. Eu não estou a pôr indo. O Menezes é candidato natural àquilo que quiser lhe apetecer. Exatamente. Devido à sua seu genialidade, à sua capacidade, à sua boa pessoa, criativo, genial. Aliás, eu já sabia que ele ia falar, porque ele já tinha falado no clube, que iria tentar incrementar no Porto o que se faz em Barcelona, não é? E gerar dinheiro. Sim. Agora, repare, isso acontece. Agora, se o CDS não vier a reboque, o CDS não tem hipótese. Não sei, porque pode apoiar Rui Moreira, não sei. Eu acho que o Rui Moreira não se devia queimar nisto. Sim, eu penso que pela história do Rui Moreira nada indica que se vai candidatar. Matosinhos, eu vou já dar o meu coisa de interesse, eu sou amigo do Guilherme Pinto e do Parada. O Matosinhos, o PS vai perder a Câmara se não tiver juízo. Porque quem é o candidato do PSD? É o Pedro Vinha da Paz? Não, porque há aqui deve ser, não sei. Mas isso não é uma pessoa muito querida e tem uma forma truculenta de atuar. Aliás, atua contra o próprio PSD, porque isto é lamentável. O PSD faz oposição e é preciso que se diga a todos os matosinhenses que está um vereador do PSD na Câmara. Quer dizer, isto é de morrer a rir. Não sei o que é que os órgãos do partido, o que é que a Distrital anda a fazer? A Distrital do Porto não manda. E em Gaia? Como é que está a situação em Gaia? Deixa-me só dizer isto no PS, que é muito interessante. É que quem ganhou a Conselhia foi o Parada, contra o número 2 do Guilherme Pinto, que é o Nuno. Sim. O que é que acontece? O Guilherme Pinto nunca se deveria ter deixado de ser candidato à Conselhia, porque isto é um jogo de interesses e de favores, para as pessoas perceberem. O Guilherme Pinto foi obrigado a concorrer à Distrital, no fundo, para pagar um favor de ter o apoio na altura da Distrital contra o Narciso Miranda, certo? Não sei. Não. Joaquim Jorge, eu assumo o que digo. O que é que acontece? Ao concorrer à Distrital, é para as pessoas perceber, veio para outro quintal e o quintal dele ficou a arder. Isto é, em vez de conseguir colocar uma pessoa da cor dele e da confiança dele, o Parada venceu inequivocamente. Agora, a Conselhia, os estatutos do Partido Socialista foram alterados e tem que haver primárias. Como há 2 candidatos, simplesmente há outro problema jurídico, que é, no Congresso, na ordem de trabalhos, não estavam lá a alteração dos estatutos. E há uma queixa no Tribunal Constitucional, que pode
quase certeza vai ser deferida. Sim, se não está na ordem Portanto, de trabalho. isto é uma complicação. Agora, a Distrital, como quer tirar de lá o Guilherme Pinto, porque o Guilherme Pinto não apoia o José Luís Carneiro, vejam bem, isto é mercearia. Sim, mas... É mercearia, mas é tem que se perceber isto. O preço da... também Repara, se fala muito... eu gosto imenso do Parada, que o Parada fosse candidato. Mas, Joaquim Jorge, até o apoiava. Mas repara, então está lá uma pessoa que ganhou e agora vai-se tirar. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Não percebo nada disso. Quer Mas, dizer, o Parada não é melhor haver um acordo e o Claro, Parada concorrer a seguir? Sim, tem que haver. E vai acabar por haver. Porque senão é um município demasiado importante e, portanto, o Partido Socialista vai acabar por resolver o problema. E no meio disto tudo, o Narciso Miranda, que faz-me lembrar, que está ali à espera, estilo Iena, com todo respeito, à espera que alguma coisa caia. E, portanto... Não, o Narciso Miranda faz aquilo que pode já fazer. Perdeu copiosamente, com todo o respeito, por amor de Deus. Sim, mas... Se o senhor está a falar do Alberto João, tem que falar do Narciso Miranda, não é por o conhecer, não é? Não, já não devia isso, estar em casa, com calma e dar lugar a outros. É o que aconteceu, perdeu. Agora, não quer dizer que, como o Alberto João, o seu tempo não esteja ultrapassado e volta a se candidatar. Porque o Narciso Miranda cometeu um erro que eu avisei. O Narciso Miranda, no fundo, foi traído pelo partido. Porque respeitou a decisão do partido e não concorreu naquela altura como independente. E devia ter concorrido. O partido não foi correto com ele também. E ele depois também não foi correto com o partido, porque os estatutos dizem que não se pode concorrer contra o partido. Mas, depois não se pode... Eu não posso tratá-lo mal e depois pedir que o senhor seja meu amigo. Mas isto entronca, quando abrimos hoje o programa, na questão eleitoral. Sim. Se fosse obrigatório todos os partidos terem sempre primárias, sim, estes problemas acabavam por se dissipar porque toda a gente tinha que concorrer em primárias, desde que houvesse mais que um candidato, como é óbvio. Mas para concorrer em primárias... então não havia... Mas repara, o Filipe Menezes ganhava as primárias naturalmente, provavelmente o Guilherme Pinto, não sei, podia ganhar ou perder, mas não interessava, e em todos os municípios não tínhamos este problema. Mas o PSD não tem primárias. Pois não. Mas não seria uma proposta a levar ao Parlamento e obrigar todos os partidos a terem primárias? Está a correr uma coisa dessas? Está? Está numa petição pública sim, mas para não há deputados independentes. Mas repara, o que está a correr também não é correto. Mas não estou a falar nisso, estou a falar de ser obrigatório haver primárias. Isso não seria uma medida... Não, isso é aquilo que o Mário Soares diz, que refundação sim, mas dos partidos. Até é bonito um homem que foi de um partido, que até meteu o cartão na gaveta e que agora o foi buscar, dizer isto, porque os partidos estão completamente ultrapassados. Mas o que é que a gente há de fazer? Eles é que têm o poder? Não, eu estou farto de falar nisso, repare. Mas não seria uma medida relativamente simples e que continuar armadilhado, sabe porquê? O Parada concorre porque ganhou a Conselhia. Se eu quiser concorrer num partido, sim, mas é preciso um número de votos. Mas se houver primárias, não é, os órgãos, digamos... Os órgãos locais dos partidos deixam de ter tanta importância porque conta é campanha para as primárias onde cada um... Abre um bocadinho a porta, mas não abre toda. Mas já há um bocadinho Mas era um primeiro passo, mas repare... E depois são os círculos uninominais, não é? Sim, claro. Por exemplo, eu gostaria de ser deputado independente, ou o Paulo Pereira. Não tenho que estar numa lista, podia concorrer sozinho e ter um número de votos. Onde é que eu posso concorrer? Por Lisboa. Tinha que morar em Lisboa para ter um mínimo de 60 mil votos. Exatamente. Já tentou quem foi o antigo líder do CDS e não conseguiu. E não conseguiu o Manuel Monteiro? Claro, percebe. Portanto, eu não tenho que estar em grupos. Há esta ideia que agora há moda como do Facebook das petições. O senhor pode fazer uma petição individual, tem tanto peso ou mais que outra. Eu fiz uma queixa no Tribunal Constitucional para muita gente saber que eu tenho as respostas. Falta-me do Tribunal Constitucional que mandaram agora. O Provedor da Justiça e o Procurador responderam-me. É evidente que me tinham que responder, que é um direito constitucional. Mas também acharam que o que eu disse, que tinha que dizer nomes, que nomes. Mas numa democracia representativa, que é que nós estamos, apesar da força da internet, e voltando a este tema, acaba por ser os partidos acabam... Eu gosto nem desgosto. Mas, digamos... tem ajudado a disseminar, digamos, neste momento é mais fácil fazer oposição do que há 10 anos atrás, por causa, há mais hipóteses de podermos comunicar as nossas mensagens. Sim, eu também acho que as pessoas estão mais atentas. Mas eu acho que há aqui um problema mas também é muito difusa a informação, muitas vezes é uma confusão. Mas na sociedade portuguesa eu acho que há aqui um erro também que se está a criar, que é possível fazer uma espécie de democracia
onde os partidos são secundários. Isso é não, completamente falso. E os partidos não vão dar a mão. Não, mas os partidos podem alimentar um pouco isto precisamente porque é uma forma de se perpetuarem no poder. Já lá estão, pô. Claro, porque a fórmula constitucional, e que é geral em quase todo o mundo, há muito poucos casos onde a tal democracia mais direta tem força, onde os candidatos independentes têm força. Você não escolhe os candidatos, eles são escolhidos por um partido e depois escolhe o mal menor ou vota por exclusão. Mas o Pedro Passos Coelho é eleito por exclusão. Quando o Pedro Passos, vota-se no Pedro Passos Coelho, nunca se esqueça, contra o Sócrates, nunca a favor dele. É uma minoria. Por isso, sim. Desculpe. Não é uma minoria. Havia outras pessoas, por exemplo, a Manuela Ferreira Leite tinha muito mais competência, muito mais valor e perdeu sempre, até dentro do próprio partido. Certo ou errado? Certo. Sim, primeiro foi fazer um favor. Ganhou uma vez. Sim, mas ela tinha dito que a democracia deveria parar e ela tinha razão. Porque também em democracia, neste país, ter razão antes do tempo é um problema. Não é em todo lado. Em todo lado ter razão, isso é, digamos, é um clássico. Mas não devia ser. Mas não devia ser. E é o que eu estou a dizer. A internet e os blogs e o Facebook e as redes sociais são úteis, mas não, a sociedade portuguesa, ou uma parte da sociedade portuguesa, não pode pensar que é através disso que vai fazer política a sério. Eu acho que em Portugal a política é feita pelos partidos. As pessoas gostam muito do Facebook porque os portugueses são muito vaidosos e têm imagens. Porque o Twitter é muito melhor. São 100 e tal de caracteres. Eu só uso o Facebook, não uso o Twitter. Mas lá fora, em Espanha e tudo, usa-se muito mais o Twitter. Que é muito mais rápido. Um blog, atualmente, se me permite, é uma coisa parada. Está ultrapassada. É muito elaborada, intelectualmente. Mas alguns blogs continuam com a sua força. E, portanto, no meu, peço desculpa de falar no meu, mas tem alguma força. Blog dos Pensadores. E por hoje esgotamos os temas. Boa noite, até à próxima. Visão Alternativa.